Ai, 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em South American Way. Tá bom, o que eu não sabia era que... Eu sei que ainda existem alguns ditadores pelo mundo, mas vocês sabiam que alguns deles, aparentemente, pelo que dizem, são viciados em drogas? E isso explica muita coisa. Hugo Chávez admitiu em um discurso, o que, aliás, repercutiu muito mal, que ele costuma mascar cacau todo dia. E também come algo que se chama pasta de cacau, que é viciante. Isso vem do ditador da Bolívia. O que você disse? O certo é coca. É coca. Ah, coca. Cacau não seria um problema. Ao sul da fronteira, versão brasileira BKS. Eu nem sei direito o nome das drogas. Mas que vergonha. Por um instante, quando disse cacau, imaginei gente por todo o país mascando chocolate. Ninguém pensou que fôssemos nos divertir tanto. Sou mais fã de achocolatados, mas não importa. O que ela quis dizer é que... Bom, eu também li isso aí e senti que nem os repórteres entenderam o que ela estava dizendo. Ele compra pasta de cacau? Coca. Coca, confundi todo mundo. Ele compra essa pasta da... Bolívia, do ditador. Tem ditador lá também. Milhões de pessoas assistem a estes programas, religiosamente, dia e noite, por todos os Estados Unidos. Eles acreditam no que vem? Eu espero que não. Mas as redes de notícias mais sérias nos Estados Unidos e na Europa seguiram a orientação de George Bush e dividiram o mundo em amigos, ou seja, líderes que fazem o que queremos que façam, e inimigos, líderes que tendem a discordar de nós. Raul Castro e o ditador venezuelano Hugo Chávez, inimigo declarado do governo Bush. Acho que devemos enxergar o governo da Venezuela como uma força negativa nesta região. Esta é a nova Venezuela, construída com seu próprio dinheiro derivado do petróleo. Caracas é um dos lugares mais belos das Américas, devido à sábia aplicação da Receita Nacional oriunda do petróleo. Aproximadamente metade dos lucros derivado da venda de petróleo. A política doméstica é vender petróleo internamente para obras físicas, novas indústrias e o bem-estar público. Afinal, cometemos um grande erro no Iraque recentemente. Para mim, quanto maior a mentira, mais ela se repete. Temos provas concretas da presença de membros da Al-Qaeda no Iraque. Com a ajuda da mídia, que repete incessantemente os discursos da administração de Bush, mais de 70% dos americanos estão convencidos de que Saddam Hussein estava envolvido nos atentados de 11 de setembro. Existe alguma prova concreta disso? Uma prova concreta é uma expressão interessante. Uma prova concreta que pode vir na forma de um cogumelo de fumaça. Por que estamos aqui? Esta é a pergunta. Por que estamos aqui nesta guerra? Cadê as armas de destruição em massa? Por que demorou tanto para o Sr. Walt questionar Dick Cheney? Tivemos que esperar até 2007 para você provocá-lo. Esta é uma pergunta justa, mas é que eu queria... Eu vi o Dr. Sanjay Gupta envolvido com as tropas no início da guerra. Eles e o resto de vocês da grande imprensa se recusaram a fazer as perguntas difíceis aos nossos líderes e exigir respostas francas. Por isso estamos aqui nesta guerra, 5 anos em guerra, porque o senhor e a CNN e o Dr. Gupta não cumpriram seu dever e colocaram a gente nesta bagunça. A mesma estratégia do Iraque foi aplicada nas revoltas na América do Sul. A vitória eleitoral de Hugo Chávez, apesar de muita oposição, foi um triunfo para a democracia venezuelana. Mas existe um problema com a democracia como ela é praticada na América do Sul. Ela pode derrubar políticos que se recusam às regras vindas de Washington. Segundo os líderes americanos, o presidente eleito da Venezuela, Hugo Chávez, era e continua sendo um ditador. Os piores ditadores do mundo, Hugo Chávez. O presidente venezuelano se tornou mais perigoso aos Estados Unidos do que Fidel Castro jamais foi. A ExxonMobil diz que foi roubada pelo presidente Hugo Chávez. O nome mais forte da América Latina. Tem uma coisa que chamamos de palhaço matador. Hoje talvez ele seja um na América Latina. Hugo Chávez é um ditador. Crápulas ditadores como Hugo Chávez. Se dissesse que detesto Hugo Chávez ou Fidel Castro, eu diria que odeio esses caras. Na capa do livro, cita Otto Reich, que foi embaixador da Venezuela nos anos 80, que disse ele é mais perigoso que Bin Laden e que os efeitos de uma guerra entre Chávez e os Estados Unidos pudessem ser pior que 11 de setembro. Chávez apoia o terrorismo diariamente, não faz nada contra o tráfico de drogas, apoia as ambições nucleares do Irã e da Coreia do Norte, também ajuda a Síria. Ele convidou a Al-Qaeda e o Hamas a se estabelecerem em Caracas. Quem é Hugo Chávez?
De onde ele veio? 1989. A queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética foi visto por milhões de pessoas como o fim de qualquer alternativa ao capitalismo. Washington parecia dominada por uma arrogância sem triunfos, pensando, agora podemos fazer o que quisermos. Vamos colocar os olhos em uma presença misteriosa no cenário internacional. Hoje é assim que o Fundo Monetário Internacional descreve a si mesmo. O Fundo Monetário Internacional é uma instituição financeira poderosa, que conta com membros de 186 países. Mas seu principal gestor é a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos. Seu apoio a governos de países de baixa e pouca renda tem sido crucial à sobrevivência política. O FMI tenta manter uma economia global estável, com um fluxo fixo de dinheiro entre países de moedas diferentes. O maior desafio para a recém-descoberta dominação de Washington veio da América do Sul. Um continente que o FMI e a Secretaria do Tesouro usaram muito como uma cobaia de suas experiências econômicas. Em 1988, a economia venezuelana estava um caos. O salário mínimo abaixava e a pobreza aumentava há anos. O governo venezuelano foi de joelhos pedir ajuda ao FMI, que o atendeu, estabelecendo um programa de ajuste estrutural que garantia mais dinheiro, especialmente aos pobres. Quando a tarifa de ônibus foi aumentada em 1989, obedecendo ao acordo com o FMI, Caracas explodiu em uma fiesta de ataques e saques. A polícia abriu fogo novamente em Caracas, capital da Venezuela, contra manifestantes que atiravam pedras. Hoje é o 4º dia de protestos contra a decisão do governo de aumentar o preço de alguns itens básicos de consumo. O governo chamou o exército. Centenas, talvez milhares de venezuelanos foram mortos. Mataram meu filho. Foi o que esta mulher gritou no necrotério de Caracas. Parentes ansiosos olham a lista parcial com mais de 200 nomes de pessoas que foram mortas. O necrotério está literalmente entupido com os corpos dos mortos. No mesmo mês, um grupo de jovens policiais se encontrou secretamente sob o comando do então tenente Hugo Chávez e condenou o massacre, jurando que aquilo jamais se repetiria. Chávez, podemos dizer, caiu de paraquedas. Ele foi formado dentro do exército, enquanto o exército matava sua própria gente. Chávez e um grupo de oficiais menores se reuniram e disseram: não era para fazer isto. Nossa única preocupação é proteger o país de invasões externas. 1992. Exatamente 3 anos depois, em fevereiro de 1992, Chávez ameaçou uma rebelião frustrada para derrubar o governo. Mas o ataque prometido nunca aconteceu. O governo da Venezuela evitou o pior quando tropas do Estado dominaram um violento golpe à meia-noite. Depois de matarem 70 pessoas, as tropas rebeldes fracassaram em derrubar o presidente Carlos Pérez. E a grande notícia que trago a todos os venezuelanos é que foram dominados todos os focos e estão todos presos porque se renderam ou porque foram derrotados. Chávez foi pego e ficou preso por 2 anos. Ele assumiu toda a responsabilidade publicamente. Companheiros, lamentavelmente por hora, o objetivo que implantamos não se concretizou na nossa capital. Ou seja, nós aqui em Caracas não conseguimos controlar o poder e eu, diante de vocês e do país, assumo toda a responsabilidade desse movimento militar bolivariano. Sem dúvidas, o golpe foi ilegal. E contra os mesmos defensores da democracia que Chávez, mais tarde, defenderia no golpe contra seu próprio governo. Por outro lado, não passou desapercebido o fato de que a maior parte da população via Chávez como um herói. E posso garantir com toda a segurança que esta é a última vez que a Venezuela passa por uma situação como esta. Houve muita comemoração na capital venezuelana hoje, depois que o Superior Tribunal condenou o presidente Carlos Andrés Pérez a ser julgado por acusações de fraude. Ele é acusado de ter roubado 17 milhões de dólares do governo.
Em 1997, Chávez decide concorrer à presidência. Sua principal adversária é uma bela loira de 1,83 m, ex-Miss Universo. Passaram a chamar a disputa de A Bela e a Fera. A ex-Miss Universo defendia praticamente o continuismo, enquanto Chávez pregava uma revolução. E era isso o que o povo queria ouvir. Na Venezuela, a eleição presidencial no domingo pode acabar em uma virada esquerdista do governo. Seus seguidores chamaram de voto de punição. Foi o que levou esse homem ao poder na Venezuela. O ex-guerrilheiro do exército que disse que ia lutar contra uma tradição de corrupção e desigualdade econômica. Em 1998, 4 anos após ter sido solto, a taxa de inflação na Venezuela chegara ao recorde de 78% e o governo fizera mais cortes em gastos sociais. O corpo político estava totalmente desacreditado. Apesar da oposição de toda a mídia, Hugo Chávez foi eleito presidente. Por que alguém que liderou um golpe há apenas 6 anos consegue ser tão popular assim? Vivemos 40 anos vendo ladrões vestidos de políticos. Este poder que vocês me deram não me pertence. Este poder é de vocês. Vocês elegeram o governo que não será o governo do Chávez. Porque Chávez é o povo. Vai ser o governo do povo. Ele prometeu reformas para elevar as condições de moradia dos pobres, reestruturar a democracia e compartilhar os lucros do petróleo do país com aqueles que nunca foram beneficiados no passado. Nos 3 anos seguintes, Chávez proclamou a Venezuela como uma república bolivariana e começou a cumprir sua promessa. Estátuas do amado Simão Bolívar, o libertador, vigiam sua terra natal, Caracas. Ele levou 6 países sul-americanos à liberdade. Este é Bolívar. Bolívar em uma pintura, na plenitude de sua glória. Está vendo? E agora seu auge. Bolívar em seu auge. Bolívar no Peru com toda a sua glória. Além disso, Bolívar pensava em termos de séculos e via o mundo em termos de continentes. Estou com você, Chávez! Senhor presidente! Como vai? Como estão indo? Aqui, presidente! Oi, presidente! Presidente É isso Chávez! mesmo, companheiro, é isso mesmo. Olá, presidente! Olá! Vamos em frente. Oi, presidente! Como vai? Oi, presidente! Vamos em frente, vamos à luta! Ei, presidente! Por 2 dias consecutivos, funcionários do governo americano declararam sua preocupação com a situação política na Venezuela. Estamos preocupados com algumas ações do presidente venezuelano Hugo Chávez e de seu conceito do que é de verdade o sistema democrático. Claro que a Venezuela é importante, pois é o 3º maior produtor de petróleo. Eu diria que o senhor Chávez... Talvez o Departamento de Estado concorde, não tenha boas intenções em relação aos Estados Unidos. As reformas de Chávez provocaram resistência da oligarquia do país. Temos um governo mentiroso, canalhas. Controlavam a mídia venezuelana e a usavam para instigar a oposição. Também mobilizaram oficiais dentro das Forças Armadas e receberam ajuda dos Estados Unidos e da Espanha. Eu acho que o mais sensato para o presidente da República e seu gabinete é que apresentem espontaneamente sua renúncia ou desapareçam do país. O empresário Pedro Carmona foi escolhido para ser o novo presidente. Ele foi levado à Espanha para receber a faixa presidencial. O golpe contra Chávez só tem um motivo, o petróleo. Bush fez o plano. Primeiro, Chávez. Petróleo. Segundo, Saddam. Iraque. A causa do golpe na Venezuela e da invasão no Iraque. É a mesma, petróleo. Em 11 de abril de 2002, grupos de partidários de Chávez e membros da oposição fizeram passeatas em diferentes locais da cidade. Mais tarde, membros da oposição resolveram atravessar a cidade em direção ao palácio do governo, onde os partidários de Chávez estavam reunidos. Ele quer que sejamos como Cuba. Ele quer que sejamos como Cuba. Não existe a menor dúvida. Chávez maldito, vai se ferrar, seu cachorro. De repente, ao se aproximarem do palácio, tiros foram disparados dos prédios e membros de ambos os lados foram atingidos na cabeça.
Em uma ponte, partidários de Chávez se esconderam e retribuíram os tiros dos atiradores de elite. O mesmo fizeram contra a polícia, que atirava neles a 2 quadras de distância. A imprensa local mostrava os partidários de Chávez se atirando da ponte. Depois mostraram a rua onde a população foi atingida pelos atiradores de elite, manipulando o vídeo para pensarem que os partidários de Chávez haviam feito os disparos letais. A imprensa também divulgou que o próprio Chávez ordenou o massacre e o usou para justificar o golpe que já estava acontecendo. No fim, foi isso que causou a derrota de Hugo Chávez. Gangues armadas, leais ao presidente venezuelano, dispararam tiros contra milhares de membros da oposição. Após 16 pessoas serem mortas e centenas feridas ontem à noite, soldados rodearam o palácio do governo. Senhor Presidente da República, eu fui leal ao senhor. Foi o que o líder do exército disse em rede nacional, mas o assassinato de venezuelanos hoje foi intolerável. Eu estava debaixo da ponte naquele dia e eu reparei que a rua estava vazia enquanto os tiros eram disparados. Quando cheguei em casa e vi a CNN e outras emissoras falando sobre aquilo, eu fiquei chocado. Tinha um cara ali em cima, no segundo andar daquele prédio. Ele começou a atirar e muitos de nós fomos atingidos na cabeça. Olha só, tinha alguém lá em cima, atirando nas pessoas, na ponte, aqui atrás. Atiravam nas pessoas que tinham subido na ponte. Foi um golpe político. Estão dizendo que não foi um golpe, mas foi um golpe sim. Ele foi levado para a cadeia pelo exército. Eu vi a morte de perto. Estavam prestes a me matar. Assim, com fuzis apontados. Na minha frente. E atrás. E eu discutindo com eles, lembrando de Che Guevara, que dizem que morreu em pé. E por dentro eu dizia, eu não vou pedir perdão, nem clemência. Eu quero morrer de pé. A maior parte da imprensa americana aprovou o golpe. O conselho editorial do The New York Times escreveu: a democracia venezuelana não será mais ameaçada por um sujeito metido a ditador. Tal referência a Chávez ignorava a ironia do que acontecia nas mãos de um ditador de verdade. Ficam suspensos os cargos dos deputados e suplentes da Assembleia Nacional, destituem-se de seus cargos ilegitimamente ocupados o presidente e demais magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, o promotor de justiça e os membros do Conselho Nacional Eleitoral. Membros da oposição apresentaram ao Supremo Tribunal um atestado de insanidade mental do presidente da República, Tenente-Coronel Hugo Chávez. A mídia venezuelana se tornou parte da oposição nos meses que antecederam ao golpe. Ou seja, participaram e apoiaram a oposição. Claro que me refiro à imprensa privada, que compõe a maior parte da imprensa venezuelana. E, basicamente, o que faziam era divulgar todo o depoimento da oposição que era feito. O que eu quero dizer é que Hugo Chávez é um covarde. Covarde. Ele destruiu a Venezuela. Muitos analistas disseram que esse foi o primeiro golpe da imprensa. E um dos participantes do golpe chegou a dizer que agradeciam à imprensa por aquele golpe. Obrigado à Televen, obrigado à CNT e obrigado à Globo todos Viva. os meios de comunicação. A ex-candidata a presidente Irene Saez pediu à comunidade internacional que participasse desta transição. Hoje eu estou pedindo ao governo dos Estados Unidos e a todas as Nações Unidas e à OEA que percebam que o que aconteceu na Venezuela é um crime, matou muita gente inocente. E que todo o governo apoie o processo democrático verdadeiro que hoje vive o país. Poucas horas antes do golpe, o FMI, geralmente lento em responder a pedidos legítimos que partem da África faminta, agiu rapidamente, demonstrando seu apoio ao golpe. Espero que essa discussão possa continuar. Estamos preparados para ajudar a nova administração em qualquer questão que achem importante. O objetivo era claro. O FMI deixava bem claro que a derrubada de Chávez do poder era de grande interesse para a economia do mercado. Existe um motivo para que Washington esteja praticamente sorrindo. Importamos mais petróleo da Venezuela do que qualquer outro país da OPEP. O preço do petróleo caiu bastante hoje com a queda de Chávez.
A razão do preço ter caído tão drasticamente é provável que seja pelo fato de que quem substituir Chávez será muito mais simpático aos interesses dos Estados Unidos do que era o antigo presidente. Você me perguntou por que não me mataram. Mandaram me matar, mas eu sou soldado que passou metade da vida nas Forças Armadas. E os militares venezuelanos, principalmente os mais jovens, me veem como seu líder. A notícia se espalhou. O que acontecerá aos pobres que dramaticamente marcharam em massa em direção ao palácio? Votei em Chávez. Eu quero que ele termine seu mandato, porque se isto é uma democracia, devem respeitar as leis. Os soldados chegaram a dizer a seus oficiais que não apoiariam o golpe. As Forças Armadas estão com o povo! Eles me cercaram e me protegeram. E depois me tiraram da ilha. Paraquedistas com helicópteros. Eu sou um líder paraquedista. E eles já foram meus companheiros. E me trouxeram de volta ao palácio, rodeado pelo povo. Carmona teve que fugir do palácio. Um cardeal veio ao local onde me prenderam, na ilha. Pediram que eu assinasse a renúncia. Porque Washington pedia a renúncia assinada. E eu disse, vamos rezar, porque virão me resgatar. Ele ficou com medo. Foi aí que os paraquedistas chegaram e o levaram comigo. De volta ao palácio. Ao palácio, no helicóptero. Ele disse, vamos rezar, senhor presidente. Por que uma coisa tão mal feita? Foi um tiro na água. Na verdade, porque não o mataram quando o pegaram. Não seria tão difícil se comparado a Guatemala, ao Chile ou à Argentina. A Venezuela dos anos 2000, 2002 não é a Guatemala de 54. Não é o Chile de 73. Esta é uma revolução. Eu já disse, pacífica, mas armada. O exército venezuelano está com seu povo pela liberdade! Viva o presidente! Viva Chávez! Viva Chávez! Viva Chávez! Nosso presidente ainda é Hugo Chávez. É isso aí! Viva Chávez! Viva Chávez! Viva Chávez! Viva o presidente! Viva! Viva Chávez! Viva! Voltamos. Bom dia a todos. E continuem a avançar com calma e com prudência. Continuem. A lei respeita a virtude e a honra. O comitê editorial do The New York Times pareceu constrangido por ter dado apoio ao golpe. Sobretudo respeitando a virtude e a honra. A Casa Branca admitiu hoje que autoridades dos Estados Unidos realizaram várias reuniões com líderes venezuelanos da oposição nos últimos meses para discutir a posição do presidente Hugo Chávez, mas insistiu que nenhuma vez sinalizaram que uma atitude militar seria aceitável. Foi dito aos líderes de oposição que os Estados Unidos não apoiariam um golpe. Na sexta-feira, parece que fizeram exatamente isso de modo a aceitar o sucessor de Hugo Chávez. Enquanto isso, os aliados dos Estados Unidos na região condenavam o que viam como um golpe militar. Quando Chávez voltou ao poder no dia seguinte, mesmo a Casa Branca parecia ter decidido que o golpe defendia a democracia. Alguns democratas se referiam a isso como profundamente perturbador. Cabe à maior democracia do mundo defender governos eleitos democraticamente. Não acho que os Estados Unidos tiveram uma política muito esclarecida em relação à Venezuela especificamente ou à América Latina de modo geral. E em todo o governo de Bush, mas esse incidente em particular, que foi a pior decisão que os Estados Unidos poderiam tomar, ela não apenas coibiu uma comissão da administração de Chávez, como deixou muito difícil para todos na América Latina gostarem dos Estados Unidos. Ele diz que o golpe em seu país foi tramado pelos Estados Unidos e em alguns em sua administração. Dizem que, de fato, o senhor teve algo a ver com isso. O que diz ao ouvir estas coisas? Tenho que rir, porque, para começar, não houve golpe. Se tivesse havido um golpe, o Sr. Chávez teria sido eliminado. Aconteceu uma completa investigação por parte do Departamento de Estado e não houve absolutamente nenhum envolvimento dos Estados Unidos nessa ação, que Chávez chama de golpe.
Sim, os Estados Unidos apoiaram. Tinham pessoas envolvidas no golpe antes que acontecesse. Houve envolvimento de ONGs patrocinadas pelos Estados Unidos que treinaram algumas pessoas envolvidas no golpe. E logo depois do golpe, o governo americano disse que era uma renúncia, não um golpe, reconhecendo efetivamente o governo que assumiria temporariamente até o presidente Chávez voltar. O golpe falhou. Mas apenas 8 meses depois, a administração da empresa petrolífera nacional iniciou uma greve com seus operários, a que se juntaram negociantes que dispensaram seus funcionários. Mais uma vez, a greve, com o apoio da imprensa privada, arruinou a economia e provocou uma grave recessão, comparável aos piores anos da Grande Depressão nos Estados Unidos. Uma greve geral dos opositores ao governo do presidente Chávez forçou o Supremo Tribunal a interromper os trabalhos hoje. Toda a indústria petrolífera na Venezuela foi fechada. Tal tentativa de se opor a Chávez também fracassou. Em apoio, os cubanos enviaram 10 mil médicos e remédios grátis para que fossem abertas clínicas para os pobres. Em uma troca feita entre Chávez e Fidel Castro, ofereceu petróleo barato a Cuba em troca de médicos e remédios. Algumas dessas pessoas, diz essa médica, nunca viram um médico. Para fazer Chávez parar de falar do que fez para reduzir a pobreza, que foi muito mais reduzida por líderes anteriores a ele. Um dos meus colegas no Departamento de Estado diz que Chávez gosta tanto de pobres que criou milhões de novos pobres. Depois que o governo assumiu o controle da indústria petrolífera, a economia duplicou seu tamanho nos 6 anos seguintes. A pobreza foi reduzida pela metade e a extrema pobreza em mais de 70%. Aqui se cultiva de tudo. Sorgo, milho, feijão, soja. Eu quero testar o modelo de propriedade comunitária aqui. Por exemplo, um bairro como este, com um grupo de famílias, talvez 100 famílias, 500 pessoas. Este grupo é dono de toda esta área de 200 hectares. Esta fazenda pertence a uma comunidade apenas. Chávez tem uma ficha muito pobre em termos de direitos humanos. O governo de Bush o comparou a Hitler. Os direitos humanos se tornaram uma nova expressão de luta, muito parecida ao que era a liberdade na antiga União Soviética. Mas aqui também existem múltiplos padrões políticos. Comparativamente, o vizinho e aliado americano mais próximo na região, a Colômbia, tem um marco bem pior em direitos humanos que a Venezuela. Mas, como o presidente Uribe é visto como amigo de Washington e de sua guerra contra o narcotráfico, ganha um destaque na mídia ao qual Chávez não tem direito. Chávez tem feito questão de aparecer em público com tiranos que Washington costuma odiar. Temos a capacidade de eliminá-lo. E creio que chegou o momento de colocar esta capacidade em prática. Não precisamos de outra guerra de 200 bilhões de dólares para nos livrarmos de um ditador forte. Me parece que, nos poucos dias que passei com o senhor desenvolveu certa projeção a isso. Mas, a princípio, deve ter ficado chocado. Me afetou profundamente. Foi doloroso para mim. Doía ver as mentiras e o desrespeito ao povo. Mas em seguida me dei conta de que é um jogo. E que por mais que eu faça, posso me vestir de padre, com um belo chapéu na cabeça. Vão continuar a me chamar de tirano. O povo conhece a verdade. Entendo a complicada abordagem de Chávez. Depois do golpe, começou a parecer um pouco mais como uma guerra. George Bush. Você é uma besta, Sr. Bush. Ontem o diabo esteve aqui. Este lugar ainda está cheirando a enxofre. Esta é sua mesa, é onde trabalha. Este é um dos meus lugares preferidos para trabalhar. Eu nunca vi tamanha energia, nunca. O senhor me disse que pretendia voltar para cá ontem para trabalhar. Eu trabalhei ontem à noite. A que horas foi dormir ontem? Lá pelas 3 da manhã. 3 da manhã. E trabalhou até as 2.
Trabalhei, eu li. Eu sou obrigado a estudar muito. Tenho que conhecer a minha equipe. E se diverte? Gosta de ler por prazer? Tudo isso é um prazer. E foi para a cama lendo este livro? Ele não é um pouco chato? A primeira coisa que se deve saber sobre Hugo Chávez é que ele nasceu em um barraco, literalmente, e cresceu em meio à pobreza. Isso influenciou sua visão da Venezuela, assim como despertou a ambição de sua vida, que era transformar o país. Eu nasci a uns 100 metros, ali na frente. Bem-vindo à nossa vizinhança. Olá, como vai, querida? Tudo bom? Como está, querida? Como está? A Venezuela passou 50 anos sem um projeto, mas agora nós temos um. Quem é ela? Ali é minha avó. É uma foto muito antiga que nós recuperamos de uma cédula de identidade. Com quantos anos ela morreu? Tinha menos de 70. Morreu de tanto trabalhar. Olá! Foi aqui que eu nasci, numa cabana de palha. Ah! E esta é a casa onde eu cresci. Como ele era com 14 anos? Era magro. Gostava muito de jogar beisebol. Beisebol? É. Em qual posição? Ele era lançador. Jogava na primeira base. Deve ser muito chato ganhar sempre. Ele só gosta de ganhar. Mas ninguém gosta de perder. Ninguém, mas ele sempre se empenha muito para ganhar. Plantamos umas árvores frutíferas ali. Tamarindeira, laranjeira, tem um pé de café ali. E uma colmeia de vespas ali. Minha avó me mandava colher café. Pense no passado, Hugo. Sua avó está ali, atrás de você. Ela chega na porta. Eu não consigo fazer isso, eu vou chorar. E ação! Ah, nossa! Olha só, quebrei a bicicleta no meio. Eu vou ter que pagar. Agora eu vou ter que pagar a bicicleta. De quem é a bicicleta? Como vão, meninas? Estão estudando? Eu estudo engenharia. Engenharia. Ela estuda engenharia. Como vai? Tudo bem? Como vai? Quantas vacas tem aqui? 10 que dão leite. Que dão leite. E quanto produz cada vaca aqui? 4 litros cada uma. 4 litros. Tá na hora de aumentar a produção, hein? E essa propriedade, ela é da Sim. sua família? Sim. Estudou até que ano? 6ª série. 6ª série. Tem que voltar à escola. Procure a Missão Ribas. Quando cheguei ao poder, tínhamos que importar milho. Agora não é mais preciso. Quebramos recordes de produção neste ano. Estamos construindo usinas. Tem uma bomba atômica sendo feita aqui. Nem me diga. A bomba é de milho.
Processamos nosso próprio milho em nossa usina. Produzimos fubá, neste caso com o apoio do Irã. E vendemos muito barato, aos pobres, ao povo. Há 200 anos, uma revolução começou. Bolívar foi quem a começou. Libertamos estes povos do Império Espanhol. E começou o sonho de uma república livre, soberana. Mas aí surgiu o Império Norte-Americano. E o Império Inglês. E quebraram tudo aos pedaços. Nossa história é terrível. Este continente quer ser. Queremos ser nós mesmos. Eu quero te mostrar uma coisa. Consegue ver aquele prédio ali? É um quartel antigo. Eu estava lá no dia da rebelião militar. Isso foi em 4 de fevereiro de 92. Ali era o quartel-general da rebelião. Estavam tomando o palácio. As forças militares rebeldes de Caracas. Eu podia ter morrido lá. Ali morreram soldados meus. E estou fortemente conectado com aqueles que morreram nesse dia. Com os que morreram aqui, nessas janelas. Ainda existem os buracos das balas daquele dia. E os mortos. Eu os carrego. Isso é parte de meu compromisso. Como ex-soldado também. Eu entendo. As vitórias de Chávez na Venezuela começaram a transformar seu próprio país em oferta de esperança para outros. Poderosas forças sociais se juntavam no sul, atravessando fronteiras nacionais. Parecia que o sonho de Simão Bolívar começava a se realizar. As antigas oligarquias, privilegiadas, de pele mais clara, se preparavam para defender sua condição com a força. E os novos movimentos sociais, indígenas, de pele mais escura e, acima de tudo, os pobres, começavam a ter voz. Chávez hoje avança mais à esquerda e proclama que o socialismo é o único meio para o progresso, atraindo outros estados sul-americanos a se juntarem à Revolução Bolivariana. Será que eles virão? Legalizar a cocaína é um dos pontos principais da campanha de Evo Morales, um esquerdista briguento e fiel crítico dos Estados Unidos que concorre à presidência da Bolívia. É um homem que não é amigo do governo Bush. Evo Morales, que presidia o sindicato dos plantadores de coca da Bolívia, é o primeiro índio a ser eleito presidente do país. Morales, que há um mês chamou o presidente Bush de terrorista, faz parte de uma nova onda de líderes esquerdistas da América do Sul. As apostas aqui são altas. A Bolívia possui a segunda maior reserva de gás natural na América do Sul. O voo Caracas-La Paz é uma linha reta para baixo, atravessando os Andes. Foi na Bolívia que Che Guevara foi capturado e morto por ordem da CIA em 1967. 40 anos depois, em 2005, a Bolívia, pela primeira vez na história, elegeu um líder do povo indígena. Evo Morales como presidente. Como líder dos plantadores de coca, Morales foi preso pelas oligarquias. Importantes movimentos sociais em defesa dos plantadores de coca e contra a ordem de privatização do FMI surgiram no país. O governo resolveu vender o suprimento de água de Cochabamba Bechtel, uma corporação americana. E essa corporação, uma das coisas que levou o governo a fazer, foi aprovar uma lei dizendo que, a partir de então, seria ilegal os pobres irem às grutas e coletarem água da chuva em baldes, pois isso desafiava seu monopólio da água. O que é isso? A inquietude aumenta na Bolívia. O governo declarou estado de emergência após dias de protestos contra. Entre outras coisas, a alta do preço da água. 5 pessoas, no mínimo, foram mortas. Movimentos como este impulsionaram Morales e sua agitação política rumo ao poder. Alguns o chamaram de a vingança de Che. E não tenho medo de dizer a vocês que sou um fã de Fidel e do companheiro Hugo Chávez. Outros viram como vitória da verdade sobre a tirania corporativa. Ao pousarmos em La Paz, todos lutamos contra a altitude. É o aeroporto internacional mais alto do mundo.
Por gerações, os indígenas mastigam folhas de coca para aliviar a tensão sobre o corpo. Não é o mesmo que cocaína, como muitas pessoas acreditam. As folhas de coca devem ser processadas quimicamente para que seja produzida a cocaína. Mas, em sua forma nativa, tem efeitos estimulantes leves, como a cafeína. Um dia depois, ainda sentíamos náuseas devido à altitude. Então, o presidente Morales nos ajudou. Estou curioso se o presidente me mostrará ou partilhará comigo um pouco. Estas folhas estão ruins. Não vão te fazer Não? bem. Mesmo? Você é o especialista. Devem ser mais verdes, não escuras assim. Então, Washington trouxe a luta contra as drogas para a Bolívia e o presidente Morales expulsou o DEA há alguns meses. O pretexto de lutar contra o narcotráfico que implementaram é uma política de controle. E não apenas contra a Bolívia, mas com muitos outros países latino-americanos. A luta contra o narcotráfico faz parte dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Certo. Esta aqui. É um controle. Esta é boa. É assim que se consome. Eu te convido. Com as duas mãos. E você pega assim. Desse jeito. Isso. Segure bem. E assim. E você pega aqui no talinho. E... Por que os talos? É assim que se segura. Não é apenas o controle político. Ainda agora fomos informados que planejam cometer assassinatos de líderes políticos e membros das Forças Armadas. Como durante a década passada, como também nesta década, han ido planificando a acabar com vidas, especialmente el mío. So 2 months ago you kicked him out, and then the American ambassador, when? En octubre, ¿no? La expulsión del embajador, y en noviembre la embajada a la DEA de Estados Unidos. ¿Yo cuántas veces he sido detenido? Torturado. Tortured. Yo de ahí confinado. Tortured for what? Con acusaciones de conspiración, de sedición. Was he tortured by Bolivian soldiers, or were there American advisors? Soldados bolivianos bajo la dirección de la DEA de Estados Unidos. What was the last time he was in prison? Bueno, el 97, ¿no? 1997. Después he sido diputado, pero expulsado del Parlamento en el año 2002. Y el plan era detenerme, encarcelarme e inhabilitarme como candidato a presidente. Y fracasaron. Por primera vez no se permite ninguna base militar extranjera. There's none now, is there? ¿Hay alguna ahora? Ya no hay. Not anymore. Había antes. So now he's joining the Yugo ranks. He's becoming more the bad left in the American media. Con los medios que van a siempre tratar de criminalizar la lucha contra el neoliberalismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo. Y es casi normal. Acá el peor enemigo que tengo son los medios de comunicación. Could we say generally that the goal of the presidents of the region would be to own their own resources, their natural resources? Recuperar los recursos naturales es una base para las economías de los distintos países del mundo. Just in closing, how would he describe himself? Yo me siento más dirigente sindical que presidente, porque como dirigente es una lucha permanente. Y a veces aquí los ministros me dicen, tú eres presidente, no digas eso, incluido este viceministro. Now that he's woken me up with the green leaves, is it possible we could just go outside for a second? Show me if he's awake. I don't know if he's awake. Siempre con energía. I want to play soccer with the president. Can you show me a little soccer ball action? Does he like Maradona? In football. Así.
Here's the new anti-American, Spanish-speaking Latin triumvirate, Bolivia's Evo Morales, Hugo Chavez in Venezuela, and Cuba's Fidel Castro, who says the Latin American geopolitical map is a-changing, and he is right. Buenos Aires, the capital of Argentina. This was a country that for 15 years did everything it was asked to do by the IMF, the World Bank, and the U.S. Treasury Department. In 2001, it collapsed. Banks went under. 5 presidents fell within 2 weeks. The president of Argentina resigned today amid continuing violence sparked by a deepening economic crisis. At least 20 people have died. Mounted riot police today battled hundreds of anti-government demonstrators. A trade union is calling for a general strike to protest tough austerity measures and an unemployment rate close to 20%. People were in the streets. Factories were occupied. In the big park in Buenos Aires, delegates from every locality, rich and poor, met to discuss their fate. Nestor Kirchner was elected president and refused to agree to IMF conditions, forcing them to back down. After his term was over, his wife, Cristina, injected with the same Bolivarian spirit, was elected. A mí me parece que, como te decía, ¿no? Por primera vez en la región los gobernantes se parecen a sus gobernados. Si vos vas a Bolivia y mirás la cara de Evo es la cara de los bolivianos. Es la primera vez que esto sucede. El presidente uno de los últimos o anteúltimos presidentes, el que derrocaron, Sánchez de Lozada, le costaba hablar en español porque vivía en Estados Unidos y no tenía absolutamente nada que ver con los bolivianos. Le contaba la otra vez a periodistas que me interrogaban, dice que Hugo Chávez quiera exportar su revolución o su cambio o su socialismo a toda América Latina, y esto no puede ser así, me decían, ¿no?, unos periodistas europeos. De esa manera piensan los que son colonialistas, como ustedes los europeos, que han sido toda la vida coloniales y que han siempre tratado de instalar las ideas que ellos tenían en otros países. Nosotros que en la región no tenemos experiencias internas de colonialismo de un país sobre el otro, al contrario, sino que hemos sido también sujetos que hemos sufrido el colonialismo, no pensamos que nadie quiera imponernos nada. Al contrario, creemos en la integración, respetando las modalidades, las identidades de cada país, las culturas y los procesos políticos que nunca son iguales en ninguna parte, porque no son iguales los pueblos, porque no son iguales las sociedades y porque no son iguales las historias. Creo que no hay ninguna experiencia de los gobiernos actuales en América Latina ni en el mundo que haya tenido la cantidad de elecciones por las que ha pasado Hugo Chávez. O sea, creo que va por la 13ª elección. No he visto muchos dictadores con 13 elecciones consecutivas. Se puede estar de acuerdo con lo que dice o no, pero decir que en Venezuela no hay libertad para decir lo que cada uno piensa, no me pareció en absoluto, al contrario. ¿Y cuántos pares de zapatos tienes? Ah, no sé, nunca los conté. Pero, qué sé yo. No sé, nunca le preguntaron a un hombre cuántos pares de zapatos tiene o cuántos pantalones tiene. Le preguntan siempre a las mujeres esas cosas. Okay, now we've established the feisty credits. Ay, gracias. Acá estamos mucho mejor. Tráeme la foto que tengo en mi escritorio, a ver, del 25 de mayo del 2003, cuando asumió Kirchner. Esa foto te va a gustar más todavía, una foto divina. Que estoy con viejos conocidos ahí. Sí, porque quiero que la veas, porque realmente es una película lindísima. A ver si la encontraron. Hombres tenían que ser para ser tan lentos, Dios mío. ¿Hasta cuándo te quedas? Esto es el 25 de mayo del 2003. Kirchner asumiendo, Fidel riéndose y yo que ahí estaba de First Lady. Argentina had a terrible recession between 1998 and 2002. Can you describe to us what role the IMF played and what Argentina did to pull itself out of that recession?
Terrible. para salir de esta recesión. Terrible. El FMI recomendaron la oleada de privatizaciones, de no intervención del Estado, de que el mercado todo lo resolvía y sostuvo la convertibilidad. Para sostener esta ficción, además, el país se endeudó financieramente en forma brutal, porque los capitales venían y tenían una tasa de interés impresionante en la Argentina y luego se retiraban y bueno, y provocaron el endeudamiento más grande del que se tenga memoria en la República Argentina, que llegó a estar en el orden del 160% del PBI, nos dejó a un cuarto de la población sin trabajo, 56% de pobreza, 30 y pico de indigencia, y en fin, todo lo que puede constituir una tragedia social. Entonces, finalmente, todo estalla en el año 2001 y 2002 con brutales devaluaciones que significaron una formidable transferencia de ingresos. Esta es la Argentina que recibe Kirchner en el año 2003, en el 25 de mayo, y donde nosotros entonces planteamos una política sustancialmente diferente, de una gran discusión con el Fondo Monetario Internacional. There's a widespread perception that the U.S. has ignored Latin America and that its trade policies help the rich but hurt poor workers. Today, the Argentinian president, with concerns of his own about U.S. trade policy, seemed in no hurry to embrace his American counterpart, an awkwardness President Bush acknowledged. It's just not easy to host all these countries, particularly not easy to host perhaps me. Many people say you played a breakthrough and very heroic role in challenging the IMF for the first time, successfully. Would you say one of your personal highlights of your life was the Mar del Plata conference with Bush? Bueno, yo digo que sí. Es decir, yo creo que ese día América Latina derrotó las intenciones de la primera potencia del mundo, representada por la política que llevaba el expresidente Bush adelante, con el ALCA, y actuamos todos colectivamente. Yo creo que ese día no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Tanto que tengo el sillón de esa reunión guardada en mi casa Calafate. Ese día tuvimos el coraje no de hablar por las radios cuando no está el hombre, o no está la política, o no está el sinónimo que expresa la política imperial. Y actuamos colectivamente, actuamos ordenadamente. Eso fue uno de los pasos más importantes que hubo en la región. When you say no to a banker, what is it like? Y bueno, usted es subversivo, de izquierda, ladrón o sinvergüenza. Was there ever a moment, like in a movie, where one of the chief bankers leaned across and looked in Mr. Kirchner's eyes and said, "Mr. Kirchner, do you realize the implications of what you're saying?" Siempre. Cuando usted ve que un político es muy amigo de estos sectores, es que algo no anda bien. Porque estos sectores miran por su rentabilidad, no por la rentabilidad del conjunto de la sociedad. Y ahora, en este proceso que le toca afrontar a la actual presidenta, es un proceso por demás difícil, distinto, porque a mí me tocó salir del infierno. Ella ahora tiene que cualificar el trabajo, tiene que profundizar la distribución del ingreso. Entonces los sectores concentrados de la economía, los sectores que quieren ganar siempre y no repartir nunca, los sectores que no quieren compartir los esfuerzos, son los sectores que reaccionan corporativamente porque quieren seguir teniendo un país para pocos, concentrado, donde muy pocos decidan por todos los argentinos. President Bush came to the summit to talk about his free trade policy that he says would help ease poverty and create jobs in the region. Were there any eye-to-eye moments with President Bush that day, that night? Yo digo que no hay que ser, ni hay que arrodillarse ante el poder, ni se necesita ser maleducado para decirle las cosas que tienen a aquellos que han usufructuado y han sojuzgado a nuestras naciones. Se genera una discusión en Monterrey y yo digo que acá la solución para generar rápidamente, ¿qué es la solución que hay que hacer ahora? Dije a Bush, es un plan Marshall. Y se paró de la silla y se enojó. Me dijo, no, plan Marshall no, esa es una idea loca de los demócratas, me dice. Y que lo que hay que hacer acá y la mejor manera de dinamizar es, y Estados Unidos ha crecido en base a las guerras, me dijo. Así me lo dijo. Bueno, le digo, es un crecimiento. You said that. Dijo eso, textuales palabras.
Decir que... Or is he suggesting that South America go to war? Bueno, decía que Estados Unidos, nunca dijo América del Sur. Que Estados Unidos, que era un error de los demócratas, que todo el crecimiento económico que había tenido Estados Unidos había sido en base a las distintas guerras que tuvo. Es decir, en la forma que a él le gustaba hablar fue clarito, ¿no es cierto? En eso no puedo dudar que fue clarito. Sabe que Bush es, el presidente Bush, todavía es... President Bush is... Bueno, le quedan 6 días, ¿no? Well, he's only got 6 more days to go in office, right? Yes. Thank God. His job down here is being complicated by Hugo Chavez, the socialist president of Venezuela, who today took the unusual step of leaving the summit to rally demonstrators in a nearby soccer stadium. He said he wanted to bury the free trade agreement. Al carajo. From Argentina to Paraguay, where a former bishop, Fernando Lugo, and liberation theologian defeated the incumbent and brought the decades-long rule of the pro-Washington Colorado Party to an end. This is General Strausser's old palace. This is his dictator mansion. Mi familia fue perseguida por Stroessner. Mi padre estuvo 20 veces en la cárcel de Stroessner. Parece una paradoja que yo estoy en el lugar donde vivía Stroessner. I can imagine. These changes in Latin America, these last 10 years, which are amazing, especially since 2003, 2004. Are these the result in any way, do you think, of the liberation theology that goes back? Sin ninguna duda, ¿no? Nosotros creemos que América Latina, las raíces del cambio real, comienza con una manera nueva de pensar. Hace 15, 20 años nadie pensaba que un indígena puede ser presidente, que 2 mujeres puedan ser presidentes en 2 países importantes, que un metalúrgico pueda ser presidente, que un militar pueda ser presidente, y menos aún que un obispo pueda ser presidente. Yo creo que aquí hay un nuevo actor político que son los movimientos sociales, pero la oposición viene efectivamente de los grupos que históricamente han tenido los privilegios aquí en Paraguay, especialmente después de 61 años de un partido hegemónico, no ha sido fácil el cambio aquí en el país. Aquí hay un grupo que se ha privilegiado históricamente del gobierno, de los recursos del Estado. Nosotros somos coherentes con la opción de la teología de la liberación. Si aquí tiene que haber privilegiados, tienen que ser los históricamente olvidados, los indígenas, los sin tierras, los sin educación y sin salud, que son los que hoy deben ser los primeros en atención. Los cambios son de tener una administración honesta, transparencia, que las instituciones recuperen su dignidad y un crecimiento económico, pero con mucha equidad social. No me puedo despegar de 30 años de acción pastoral dentro de la iglesia, y nosotros también decimos, uno es el que siembra, como dice San Pablo, otro es el que riega, otro lo hace crecer y otros los cosecharán después. Does Paraguay still have links to IMF? Sí, tenemos How much debt? 2.300 millones de dólares. Chavez lent Argentina, was it $6 billion to... Argentina, 6 billones. So that they would not go into debt. Chavez would make you that loan if I talked to him. How old is he? ¿Cuántos años tiene usted? 57. He has time. He has 30 more Tiene years. tiempo. Well, Fernando Lugo, you're a very gentle man, and I think a very good man. I wish you great good luck. Muchísimas gracias, ¿eh? Coming time. Esto realmente no lo vamos a olvidar nunca. In Brazil, the changes were more political than structural. Lula da Silva has been elected president of Brazil with the largest margin of victory in the country's history. Mr. da Silva is the first left-wing, working-class president in the country's history. He was a labor union leader and a political prisoner when the right wing ran Brazil. Brazil has the 9th largest economy in the world and is deep in an economic crisis. The Bush administration supported his opponent. But the president was Lula, a working-class leader. Lula may not have directly confronted the IMF, but he did refuse any Brazilian complicity in the planned destabilization of Venezuela or Bolivia. Now serving out his last term as president, I found him combative like his early self. E muitas vezes aqui na América do Sul, nós tivemos governantes subservientes. Muitas vezes aqui, e também uma elite subserviente. Tudo que era americano era bom, tudo que era europeu era bom, tudo que era japonês era bom. Tudo que era nosso não prestava. Eu aprendi na vida sindical que um interlocutor
só respeita o outro se ele se respeitar. Então, eu pessoalmente não tenho nenhum interesse de brigar com os Estados Unidos. A única coisa que eu quero é ser tratado em igualdade de condições. Eu lembro que quando eu chamei o presidente rato do FMI para dizer para ele que eu ia pagar a dívida, ele não queria que eu pagasse. Não, fica com o dinheiro aí, não precisa pagar. Eu falei, não, eu quero quitar essa dívida. Quitamos a FMI, quitamos o Clube de Paris, não devemos nada a ninguém e temos 207 bilhões de dólares de reserva. Is there a possibility of a bank, of a union of South American financial interest? Is there like a European Union? Is it possible? Vejo. Vejo e trabalho para isso. Com a Argentina, nós já temos comércio nas nossas moedas. Agora, esse é um processo que precisamos costurar. Precisamos construir. Porque eu sonho que a gente tenha uma estrutura de moeda única na América do Sul, de ter um parlamento da América do Sul, de ter instituições políticas na América do Sul, de ter instituições sindicais unificadas na América do Sul. Eu acho que nós estamos mudando, sabe, o patamar de governança na América Latina e pela primeira vez os pobres estão sendo tratados como seres humanos. O resultado do avanço político na América Latina é o resultado do fortalecimento da democracia. Eu sou um otimista inveterado. Thank you. Thank you. And if you would like to say anything to Hugo on the way out? My brother. It's my brother. You too. The last two presidents on my list were Raul Castro of Cuba and Rafael Correa of Ecuador. Correa displayed his disdain for President Bush, saying U.S. policies in Latin America are directly responsible for the rise of leftist movements across the region. When Washington objected to Correa's demand that they remove their military base from his country, the new president demanded equality, an Ecuadorian military base in Miami. Bueno, creo que el presidente Chávez empezó una nueva era en América Latina. Para nosotros en estos momentos es extremadamente duro tratar de hacer los cambios que queremos hacer y que necesita el país. Ahora que hay muchos gobiernos amigos en la región, como el del presidente Chávez, el presidente Morales, de los Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil. Me imagino lo duro que haber sido para él hace 10 años cuando estaba absolutamente solo en una Latinoamérica llena de gobiernos neoliberales. La principal y tal vez única influencia de Chávez es que nos dio ejemplo en muchas cosas. Where are you with the United States? Bueno, nosotros queremos mucho a los Estados Unidos. Yo viví y estudié allá. Queremos mucho al pueblo de los Estados Unidos. Pero obviamente su política exterior es muy cuestionable. Y por eso cuando nos querían presionar para mantener una base extranjera en el suelo patrio, base extranjera que ni siquiera paga un arriendo, no paga absolutamente nada, y nos acusaban de extremistas porque no queríamos la base. Si no hay problema con tener bases extranjeras en un país, pusimos una condición muy sencilla. Mantendríamos la base norteamericana en Manta, siempre y cuando los norteamericanos nos permitieran poner una base ecuatoriana en Miami. Si no hay problema con bases extranjeras, nos dejarían poner la base. Bueno, lo que ellos hacen es un poco de asesoría, etcétera, pero a influência que tinham, eles financiavam grande parte de nossas forças públicas. Estamos mudando isso. Vamos sim combater as drogas, mas de uma maneira independente. Rafael Correa agora é considerado uma esquerda potencialmente ruim, com Chávez e com Morales. Você vê assim? Ou acha que é favorecido pela mídia americana? Com todo respeito, conhecendo a mídia americana, eu ficaria mais preocupado se falassem bem de mim.
Boa noite. A má notícia sobre planos de assassinatos foi dada hoje pelo Comitê de Inteligência do Senado. O comitê divulgou um relatório que afirma que agentes do governo americano iniciaram planos para matar 2 líderes estrangeiros, se envolveram em planos para matar 2 outros e estão implicados em mais um, e que a CIA sabia de mais 2 esquemas de assassinato. Fidel Castro está vivo e bem, apesar de 8 planos da CIA para matá-lo e um plano para prejudicar sua imagem, fazendo sua barba cair. Alguns dos alvos dos planos de assassinatos eram pessoas muito conhecidas como Che Guevara, Raul Castro, irmão de Fidel Castro, de Cuba. Em janeiro, a Revolução, 50 anos. 2003, mais ou menos com a emergência de Chávez e sua vitória após o golpe. Você é o avô, o padrinho. Não. E o que acha disso? Não, talvez o pioneiro, mas não o padrinho. Todos são maiores de idade, andam com suas próprias pernas, têm suas próprias ideias e contribuem com novas ideias. Por exemplo, o socialismo do século XXI. E o que acha desses herdeiros? Existe otimismo? Não são herdeiros de nenhum trabalho nosso. Todos somos, em algum momento, herdeiros de alguma coisa. Os cubanos são herdeiros dos libertadores das Américas, começando por Bolívar e Sucre, Toussaint Louverture, o haitiano. A primeira e única revolução triunfante dirigida por escravos na história da humanidade. Somos herdeiros de algumas das batalhas mais recentes, de outros companheiros que caíram, como Che Guevara e outros. Agora, alguns são jovens, como o presidente Correia e o presidente Chávez. Mas cada um está conquistando sua própria identidade, encontrando sua própria identidade no continente. E essa é a verdade. Somos os padrinhos e eles não são nossos herdeiros. E a Revolução Cubana chegou a meio do século completamente íntegra. E os cubanos, apesar de terem personalidade explosiva, aprenderam a ser pacientes. Isso é uma coisa incrível. E essa combinação explosiva, como Fidel disse, dos europeus, o nosso lado espanhol e o nosso lado africano. Estamos prontos para mais 50 anos. Há 6 anos, em janeiro de 2003, estivemos aqui. Entrevistamos Fidel e falamos com ele por 3 dias. Ele era um lobo solitário, isolado. A ilha não tinha propaganda, não tinha corporações. Foi uma volta a outra era. Ele foi o rato que rugiu, que lutou a 80 quilômetros dos Estados Unidos por 50, 100 anos. Como o velho e o mar. Como o velho e o mar. É uma história triste de Hemingway. O velho pescador sai, pesca esse peixe gigantesco, que é a Revolução, em 1960, e quando o traz à costa, ele é comido por tubarões. Ainda assim, o homem tentou e foi nobre. E foi assim que Hemingway deu a ele essa força de caráter, essa beleza da perda, a tragédia do esforço. O que eu gosto em Fidel foi o que disse a nós, que existe um pêndulo na história. E essas coisas mudam. E ele viu de uma forma estranha que essa coisa toda, em 2000, iria mudar. E eu espero de verdade que possamos ver o fim desse capitalismo predatório. Acho que existe um capitalismo benigno, mas há um predatório que corrompe as pessoas. E vimos isso a vida toda. Chávez enfrenta os mesmos desafios de Fidel. Acho que tem mais aliados. O que me impressionou no Chávez foi a força. É um touro. Ele tem a mesma força que Fidel tinha em 2003. Isso lembra como Fidel era forte. Ele mantém a força. Chávez mantém a força. Por que acha que os Estados Unidos odeiam tanto o Chávez? É óbvio. Ele é uma ameaça tão grande ao sistema quanto Fidel Castro foi. É um grande exemplo. E se for bem sucedido, será a primeira vez na história da América Latina, a não ser por Fidel, em que ele levou toda uma região, quase todo o continente, para longe do controle do FMI e do controle econômico dos Estados Unidos. Pouco depois que retornei à América do Norte, outro presidente entrou em cena. Se houver alguém que ainda se pergunta
Se o sonho de nossos fundadores está vivo em nosso tempo, que ainda questiona o poder de nossa democracia, esta noite é sua resposta. Eu espero que Obama seja um novo Roosevelt e que Obama implante um novo New Deal, não apenas para os Estados Unidos, mas para todos os continentes do mundo. Uma vez que praticamente todas as organizações internacionais, do FMI ao Conselho de Segurança da ONU, são controladas, em grande parte, pelos Estados Unidos, a nova sociedade bolivariana fortalece elos regionais para que falem com os Estados Unidos com uma única voz. Isso aconteceu num encontro de líderes do hemisfério em Trinidad, quando a maioria dos sul-americanos recusou assinar qualquer documento na ausência de Cuba. Isso não foi relatado com o devido respeito na imprensa dos Estados Unidos. Se esse modelo se multiplicar em outros continentes, a hegemonia americana será seriamente minada. Uma conversa com Chávez. Boa ou má decisão, mas certamente histórica, não? Meu presidente foi a Trinidad e tudo o que consegui foi uma mísera camiseta de Che Guevara. Barack Obama foi à Cúpula das Américas em Trinidad e viu todo o continente apoiando Colômbia e México, pronto para enfrentá-los. Quem é o homem rindo com o presidente Obama e por que comentam tanto essas imagens? Abraçando os ditadores, os vilões, os políticos corruptos, a gangue dos Kirchners na Argentina, Daniel Ortega da Nicarágua, o maior pedófilo do Ocidente. O que ele faz é dar credibilidade aos inimigos dos Estados Unidos. Amigos e inimigos rapidamente farão proveito de uma situação se acharem que estão lidando com um presidente fraco. Mas Obama não se comportou como Bush. Ele se encontrou com Chávez, que lhe fez uma oferta de paz. É improvável que, como consequência de eu ter apertado a mão ou ter tido uma conversa educada com o Sr. Chávez, estejamos pondo em risco os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Em particular, pelo que soube, o novo presidente assegurou a Chávez que, em seu governo, não haverá outras tentativas de desestabilização ou qualquer interferência nos assuntos internos da Venezuela. É verdade que este é um pequeno passo para a frente. Eu disse que o Obama tem 3 coisas que ele tem que dar um sinal ao mundo. O primeiro é o bloqueio a Cuba. Não tem mais nenhuma razão de ser. Segundo, é trabalhar intensamente para a paz no Oriente Médio. Depois poderia convidar o Chávez para ir aos Estados Unidos? Os 50 anos não foram em vão. Por causa disso, temos Chávez, temos a Bolívia, temos a Nicarágua, Equador, Paraguai e outros, que alguns chamam de centro-esquerda, como Lula. É uma grande rebelião dos povos contra o imperialismo na América Latina. Em um mundo multilateral não pode haver uma potência decidindo por todos. Isso faz mal para a própria potência. Poder absoluto sempre é ruim. É o que sempre digo a Chávez, sou muito próximo ao Hugo, ele é um amigo meu. Mas eu digo que deve construir coletivamente. Por ter 10 candidatos à presidência, não pode ser só ele. Do contrário, quando ele se for, todo o processo acabará. A crença de que somente uma pessoa pode dar a garantia é o mesmo que crer que só um país pode resolver todos os problemas do mundo. O triunfalismo e euforia que existiu após o colapso da União Soviética praticamente desapareceu. Todos sabem que o mundo está mais difícil de ser confrontado. O tamanho da população hispânica nos Estados Unidos agora é maior do que nunca. Os novos imigrantes servem de ponte com a América do Sul. A pergunta interessante que em meus momentos utópicos eu me faço é se as mudanças na América do Sul podem viajar por essa ponte da população hispânica nos Estados Unidos e produzir algo que nenhum de nós pode prever. Na Venezuela, Bolívia, Equador e Paraguai, 95% da mídia foi totalmente hostil aos bolivarianos. Mesmo assim, eles ganharam. Há uma lição aqui a ser aprendida.
Soube que ele é um grande admirador dos anos de 1770, da Revolução Indígena contra os espanhóis de Tupac Katari. Tupac Katari foi brutalmente morto, desmembrado pelo Império Espanhol e esquartejado. E no momento em que ia ser esquartejado, ele disse: "Eu morro mas voltarei como milhões." E talvez seja uma das coisas que nos faça continuar. O otimismo, a fé, a esperança e a evidência concreta de que podemos mudar o curso da história. É possível, Oliver. Uma distribuição Europa Filmes. Direção de dublagem Kate Kelly. Com as vozes de Marco Antônio, Hamilton Ricardo, Dado Monteiro, Lúcia Helena, J.C. Guerra, Ricardo Teles, Raul Ferreira, Renan Gonçalves, Kate Kelly, Wagner Santos, Paulo Porto, Sidney César, Raul Schlosser e Laudi Regina. American way. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. South American way. Ay, my way, your way. Have you ever danced in the tropics with a hazy, lazy, like kind of crazy, like South American way? Ay, 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 ay. Have you ever kissed in the moonlight in the grand and glorious, gay, notorious South American way? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. South American way.